continuação desse primeiro estudo. Continuação desse primeiro estudo. Aos Colossenses 2, capítulo 2, versículo 16. Advertência acerca das falsas doutrinas. Que nós já falamos, ninguém julga pelo comer ou pelo beber, que muitos dizem ter um sinal de Deus, porque guardam o sábado, outros porque não guardam, outros porque guardam a lei de Moisés, outros porque não guardam. Então isso foi já dito aqui aos Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Né? Quem nisso serve a Deus agradável é. Veja, todas estas coisas Jesus disse que ia acontecer em São Mateus 24. Né? Fala que ia vir os falsos profetas, falsos cristos, falsos ensinadores, né? Fazendo sinais e prodígios em nome de Jesus, mas são sinais de mentira. E isto ia acontecer para arrastar as pessoas que não creram no nome de Jesus Cristo para que fossem batizados e fossem salvos. Como dizem em 2 aos Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 10, 11 e 12 em diante. Né? E primeiro a São João 3, verso 23, diz: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos mandamentos, né? Vamos lá em São João, 1 São João 3, verso 10. Primeira São João 3, verso 23, está aqui, ó. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Aí temos aqui o capítulo 1 São João, capítulo 4, 2, que fala: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, todos que confessam que Deus veio em carne, Deus veio em forma humana nessa terra, é de Deus. Que Jesus Cristo, Ele mesmo, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo que veio em matéria, em carne, né? Não existe três pessoas, Deus fala: eu sou único Deus, único. Então Ele veio em carne. Então quem nisto? E nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, que não confessa que Deus veio em carne, não é de Deus. Fica dizendo: não, tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo. 3 pessoas, tipo, fica dizendo isso. Então tá bom. E o Evangelho de São João, né, tá lá dizendo lá, 1 em diante. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E aí a São João 2, 23 diz: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus veio em carne, que Deus veio em carne? O Verbo que estava com Deus, o Verbo era Deus, se fez carne e habitou entre os homens. Aí nós temos aqui também Jesus é Deus que veio em carne visitar a sua criação. Então é muito importante que a gente observe a palavra de Deus e não a desprezem. Hoje em dia nós vemos as pessoas desprezando a palavra de Deus, passando por cima, julgando fora, não quer saber mais do que diz a palavra de Deus, não. Aos Romanos fala: as mulheres estejam caladas nas igrejas.
Por que esteja caladas? Que não é para ela subir lá no púlpito para pregar. Que Deus tem levantado homens para pregar, como sempre foi. Não, porque isso é machismo e fecha a Bíblia e já sai para lá, que é a pastora, que é a bispa, que é a missionária. Então, mas tudo isso tinha de se cumprir, que Deus falou que ia acontecer, né? A palavra de Deus aqui, para mim, a única coisa que importa é a palavra de Deus, é a Bíblia. Eu só creio na Bíblia, não creio em livro nenhum, somente a Bíblia. Ela é de Deus, não dos homens. Então, meus amados, vamos continuar buscando, sem ofender a ninguém, sem fazer crítica a ninguém, mas a palavra de Deus nós temos que estar sempre observando, né? Para que possamos estar sempre buscando cada vez mais e conhecendo cada vez mais a Deus, né? Buscar primeiro o reino de Deus, o conhecimento de Deus, das coisas de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Não é mesmo? Quem negar a minha palavra também será negado diante do Pai. Negar a minha palavra, Deus fala. Não, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, vai fechando ela, vai tirando a página da Bíblia. E vai acrescentando outras coisas que, né, ao movimento do anticristo. Aos gafanhotos do Apocalipse e suas caudas, né, seus seguidores, né, que Deus falou, vai e faça dano aos homens que não receberam o sinal de Deus. É muito sério isso aí, né? Mas conforme Deus tem me dado, eu tenho procurado fazer a minha parte, né? Revelar essas coisas conforme a direção de Deus e aguardar também a minha sorte no dia do juízo, né? Como falou com Daniel. O que importa aqui não é a pessoa, o que importa é Deus. Aqui 1 São João 2, né? Versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Amém. Deus possa continuar falando em cada coração. Que abramos as nossas Bíblias para ler, não para ficar julgando ninguém, condenando ninguém, criticando ninguém, falando mal de um de outro, mas para ver o que nela está mostrando. Aí a gente vai se posicionar para ele. Não, é minha posição, onde eu estou. Cada um vai procurar a sua posição. Qual é o papel que eu estou fazendo nela? Eu sou um eleito predestinado para o rapto agora, ou eu sou um Tomé que vou ter que ver para crer? Né? Quem veio de lá, ou vai por amor, que é a graça, ou vai pela dor, que vai passar pela grande tribulação. Viu? Que sirva de bênção e de edificação essas palavras, né? Que sirva para edificação, não para contrariar ninguém, mas que sirva para edificação. Cada um procura o seu posto, mulheres, crianças, homens, cada um procura o seu posto aí. Deus me mandou falar essas coisas mesmo? Ou eu estou falando de mim mesmo, o que eu aprendi em faculdade? A palavra de Deus tem que ser lida nos 4 cantos da terra. A palavra de Deus tem que ser lida nos 4 cantos da terra. Se Deus não deu a revelação do oculto dela, é melhor nós calarmos e não querer antecipar, dizendo que isso significa isso, que isso não tem nada a ver, do que é melhor a gente esperar que Deus mostre a gente. Amém.